O livro Pai Rico, Pai Pobre é um livro adorado por muitos, inclusive por cristãos. Mas ele tem um sério problema, pelo menos para nós que somos cristãos. E inclusive assim, é um livro aí que inúmeros coaches, de certa forma, se inspiram nele. Quer saber o que é? Qual é esse problema? Na minha opinião, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Robert Kiyosaki é o cara que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico aí para muita gente. Ele conta os segredos de como enriquecer. De maneira resumida é o seguinte, ele tinha dois pais. Quer dizer, né, ele chama de pai, né? O pai real dele, que segundo ele tinha uma mentalidade de pobre. Eu fico imaginando o pai dele lendo o livro, né? Que delícia! Acabou com o pai. Enfim, mas valeu, né? Entendeu? Humilhou o pai pra todo mundo, mas pelo menos ganhou dinheiro, né? Enfim, o pai real tinha uma mentalidade pobre. Já o pai rico, que era o pai de um amigo dele, esse tinha mentalidade de rico. O livro começa com um garoto invejoso que pergunta: pai, como é que eu faço pra ficar rico? E a resposta do pai pobre é o seguinte: estude para arranjar um bom emprego. E o estude aqui, obviamente, é vá para a escola. Enquanto que o pai rico defende o empreendedorismo. E não apenas isso, ele defende, a ideia do livro é uma mentalidade diferente. E que o rico, ele tinha uma mente, o rico tem uma mente diferente, uma mentalidade diferente, uma maneira diferente de encarar a vida e principalmente o dinheiro, diferente do pobre, que tem uma perspectiva incorreta segundo o autor do livro. E ele tá certo mesmo, muitas coisas eu concordo com ele mesmo. Enfim, ele vai mostrando, né, essa diferença aí da mentalidade do pobre, da mentalidade do rico, e por que um é pobre e o outro é rico. Por exemplo, ele explica como que a mentalidade do pobre é pautada pelo medo, né, e o medo nos torna reféns. O pai rico fala sobre como o medo de não ter dinheiro faz com que as pessoas se tornem assalariadas e essas pessoas acabem não procurando outras oportunidades, vão empreender alguma coisa, tudo porque tem medo. Ele diz também que o pobre, ele só pensa em adquirir passivo, ou seja, alguma coisa que não lhe dê renda, mas apenas consome a sua renda. Já o rico pensa em adquirir um ativo, algo que faça o seu dinheiro render. Um exemplo, vamos lá. Um carro, a não ser que você trabalhe com ele, é um passivo, porque ele só gera despesa, ele não traz renda para você. Já um imóvel, comprou um imóvel, alugou lá para um ponto comercial, por exemplo, alguma coisa assim. Você já tem ali um ativo e um negócio que está trabalhando por você. Você está recebendo ali sem trabalhar. Ou, como diria, lembra? O tio do Cris, temos que fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Então seria basicamente isso aí. E isso é verdade mesmo. Quantos brasileiros que estão enrolados por conta de seus passivos? O cara vai lá e ele ganha 5 mil reais. Ou então ele estava ganhando 3 mil reais. Aí ele começou a ganhar 5 mil reais. O que ele já faz imediatamente? Já vai lá e compra um carro, uma parcelinha de 2 mil reais, mais IPVA, enfim, despesas com o carro. O cara fica sempre ali, ó, no limite, sempre amarrado. Então é um negócio assim, é verdade. Então muita gente faz isso mesmo. Vamos falar a verdade. Para o cara que é muito rico, um carro faz diferença nenhuma. Mas para a maioria da população brasileira, muita gente está enrolada por conta disso, compra um carro lá que não pode para impressionar quem te odeia. E aí você nunca avança. Tá certíssimo, concordo muito. E muito ele cita também até a questão da casa, como que a casa, inúmeras vezes, né, acaba se tornando aí um passivo, apesar que eu acho que todo mundo tem que ter casa assim, né? Mas enfim, esse porque hoje tem esse debate, né? Não, compra sua casa, não compra sua casa. Eu acho que você deve comprar. Mas enfim, quer dizer, né? Olha, depende, né? Sei lá, você tem uma casa que vale R$1 milhão. Você vende essa casa e monta um negócio que vai te render muito mais, né? Enfim, mas não é esse nem a ideia aqui, né? Então concordo com muitas e muitas coisas ali que ele cita. Outra diferença, né, entre o pobre e o rico, e eu concordo muito, né? A maneira como cada um vê o estudo. Para o pobre, a pessoa que nunca prospera, o estudo é ter um diploma. Mas para o rico, o estudo é aprender algo útil. Ele resume assim, ó. Ambos, os pais, né, acreditavam na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Exatamente. Para um, estudar de verdade é aprender algo útil. Isso é verdade, concordo mesmo. Estudar não é ter um diploma, tem um monte de gente aí que tem diploma e são semi-analfabetos. Então, é isso, né? Então, ou seja, tem muita coisa certa mesmo que eu concordo ali no livro. E aí que tá o negócio, né? Porque as pessoas pensam assim, que alguém, pra gente falar, esse cara tá errado,
significa que ele está errado em 100% do que ele diz. Não é verdade. Não é verdade. Alguns até dizem, né? Ó, o cara, ou o mentiroso, ou o cara que está enganado, muitas vezes ele fala 9 verdades para mentir na 10ª, ou ele acerta 9 vezes para errar na 10ª. Então, isso acontece. Então, vamos lá. Qual que é o ponto para mim, que é um ponto importante nessa obra e que também permeia os coaches da vida e inclusive os falsos pastores, os pastores da teologia da prosperidade? O amor ao dinheiro. O autor diz que uma diferença entre o pai rico e o pai pobre é o seguinte: um dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, que é o pai pobre. O outro, o pai rico, que estava certo segundo o autor, dizia o oposto, é a falta de dinheiro que é a causa de todos os problemas. Agora, olha que coisa, né? O pai pobre, ele não foi o pai pobre primeiro, né, que disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Foi Deus, por meio da palavra do Senhor. E olha aí como que as coisas são difíceis. O pai pobre, ele tem um monte de ideias erradas. Assim, quase todas as ideias dele são erradas no livro. Mas esta aqui está certa. É uma citação bíblica deste texto aqui. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Tá vendo o que ele está dizendo? Alguns, por amor ao dinheiro, por desejar ser rico, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,9. Paulo diz que o amor ao dinheiro tem a ver com o desejo de ficar rico. E aí a gente tem outra coisa difícil. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é uma coisa ruim. Não é pecado ser rico. Mas ele está dizendo que é pecado desejar. Pastor, o que é isso? Não tem diferença. Tem. Eu vou tentar mostrar para você aqui. Na minha série sobre dinheiro eu falei mais sobre isso detalhadamente. Assista minha série sobre finanças. Mas vamos lá. O dinheiro em si não é uma coisa ruim. Pelo contrário, ele é descrito como algo bom na Bíblia. Eu já vi gente dizendo assim, não, o dinheiro não é nada, ele é neutro. Não, não, não. A Bíblia o descreve como uma bênção. A Bíblia sempre descreve a pobreza como algo ruim. É verdade que Deus usa esse algo ruim para o bem. É verdade que a gente que é pobre, e não é por ser preguiçoso ou ignorante, como Paulo, por exemplo, que era pobre, mas ele dizia, pobre, mas enriquecendo a muitos. Entretanto, sim, na Bíblia a gente vê que o dinheiro tem uma perspectiva positiva em relação ao dinheiro. Por exemplo, quando Deus cria o ouro, a prata, o gado, a fauna, a flora, enfim, todas as riquezas materiais, tudo. O que Deus diz? E viu Deus que era bom. Ou seja, as coisas materiais são essencialmente boas, diferentemente do que dizia Platão. Deus, então, ele também encaixa a prosperidade ao lado das bênçãos, lá naquele momento que Deus amaldiçoa e abençoa Israel. Ele coloca a prosperidade ao lado das bênçãos, mostrando assim, então, que a prosperidade é uma bênção. Não significa que todos serão ricos, mas é sim, o dinheiro é uma coisa boa em si mesmo. Mas é aí que está. O dinheiro é uma bênção tão grande que pode se tornar um ídolo. Um ídolo que pode te fazer pecar contra o próximo. Ou seja, a cobiça, que é o desejo de ser rico, é algo que vai te fazer pecar. Foi Paulo que disse isso. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas que afogam os homens, e alguns até se desviaram da fé. É impressionante. Muitas vezes eu apenas cito esse texto e crentes dizem assim, não concordo. Aí eu falo, você está discordando da Bíblia. Não, eu discordo da sua interpretação, eles dizem. Não, mas eu nem interpretei. É ele que diz, ó, aquele que quer ficar rico vai cair em tentação. Aí crente que crê na Bíblia diz assim, ué, mas aí como é que a gente vai prosperar? Ai, xinga, sua mãe não é homem, Palmeiras não tem mundial, aquelas bobeiras de sempre. É Paulo que está dizendo, ó, aquele que quer ficar rico vai cair em tentação. E alguns até se desviaram da fé. Olha que coisa, até entre os gregos, até entre os pagãos, a cobiça sempre foi vista como um vício, não como uma virtude, diferentemente do que dizem os pastores da teologia da prosperidade e os cultos. Lembra do toque de Midas? Que tudo que ele tocava virava ouro? Aquilo lá é descrito como uma maldição. Muitas vezes você vê as pessoas aí dizendo, aquele cara tem o toque de Midas, ele é muito inteligente, tudo que ele faz prospera. Não, o toque de Midas era uma maldição. Midas era um rei, e ele já era muito rico, mas ele pediu aos deuses o dom
da riqueza, de tudo que ele tocasse se tornasse ouro. E os deuses lhe avisaram, o oráculo disse, olha, não faça isso, é perigoso e tal. Ele quis mesmo assim, mesmo já sendo rico, ele queria isso. Tocou, recebeu o dom, tocou em uma árvore e a árvore se transformou em ouro, e então ele voltou para casa, deu uma festa para comemorar agora o que ele tinha, o seu dom. E aí ele tocou no vinho, não conseguiu beber porque o vinho se transformou em ouro. Tocou em sua filha, não conseguiu mais amá-la porque ela se transformou em ouro. Qual que é a ideia aqui? Até os pagãos notavam isso. A cobiça é um vício. A cobiça, o amor pelo dinheiro, não é uma coisa boa. Não é um sinônimo de alguém que é inteligente. É como o autor de Pai Rico, Pai Pobre quer mostrar. A mentalidade do pai pobre ela era muito errada, muito errada, eu sei. Mas a mentalidade do pai rico, que é o dinheiro, é como se fosse... Eu sei que eles acabam dizendo que não é, mas é assim. O dinheiro é o alvo da existência. Ou seja, olha, eu não estou dizendo que nós, cristãos protestantes, temos uma atitude negativa em relação ao dinheiro. Não, de forma alguma. De forma alguma. Max Weber, ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele queria entender por quê países protestantes como Inglaterra e Alemanha eram prósperos, grandiosos, tinham uma cultura, uma civilização pungente, mas os católicos, os países católicos como Portugal e Espanha, não eram prósperos. Ele queria entender a diferença. E ele concluiu que os valores protestantes moldavam aquelas sociedades mais prósperas. Apesar de Max Weber falar um monte de besteira, ele está certo. Os protestantes tinham uma visão de mundo diferente dos católicos, como ainda tem. Então, para os protestantes, toda a criação é sagrada, no sentido de que tudo é uma dádiva. Todo trabalho era um culto a Deus. Tal visão levava a uma atitude mais positiva em relação a este mundo natural e, consequentemente, uma atitude mais positiva em relação às coisas materiais. Havia muitos puritanos, que eram os calvinistas lá na Inglaterra, que eram muito ricos. Já no mundo católico, como explica o historiador Carter Lindenberg, a pobreza imperava. Imperava na época em que os católicos dominavam o mundo. Uma boa parcela da população estava sempre à beira da mendicância. Como assim, era um negócio absurdo. Surgiam os mendigos profissionais. Havia até mais ou menos lá um ditado popular lá, há muitos tolos a mendicância usada engana. Pedir é regra, não excesso, e virou boa profissão. Era um negócio absurdo. Mas como não haver isso? Se a pobreza era celebrada como uma virtude. Por exemplo, Francisco de Assis. Ele fez um pacto de pobreza, que é diferente de pacto de generosidade, né? Ele via o dinheiro como algo ruim. E ele disse assim, eu casei com a pobreza. Não tem isso de casar com a pobreza. Tem assim, olha, o dinheiro é uma coisa tão boa que eu vou doar para você. Tá vendo? É uma perspectiva, até a doação é uma parte de uma perspectiva positiva. É uma coisa tão boa que eu quero dar para você. Afinal de contas, se o dinheiro é tão ruim, queimasse-o, não é? Nossa, eu não quero, porque não, isso é um vício, ai meu Deus, o dinheiro é perigoso. Eu não quero, é uma desgraça. Então queimasse. O que não é bom para você não serve para ninguém. Então não deveríamos ajudar ninguém, se o dinheiro é tão ruim, é ou não é? Pelo contrário, a perspectiva bíblica é tão positiva em relação ao dinheiro que justamente por isso Deus ordena que a gente ajude os outros. Porque é uma bênção tão grande que Deus não quer que fique apenas com você. Então todo esse culto à pobreza, claro que levaria à pobreza. Então, por quê? Porque primeiro vem a ideia, depois a prática. Então você tinha também as indulgências, né, que o cara era salvo através do dinheiro, enfim, era uma perspectiva bem diferente. Mas nós, protestantes, não temos essa atitude negativa em relação ao dinheiro. Nós temos uma atitude positiva, mas esperamos não ter uma atitude idólatra, que é quando colocamos o dinheiro como alvo da existência, como aquilo que redime a vida, como aquilo que garante o propósito da existência. Então, assim, que é exatamente o que propõem, né, os coaches, né? Não, pastor, eu já vi vários coaches dizendo que o dinheiro não é importante, que eles dizem, olha, valorize sua família. Eles dizem isso e logo em seguida eles aparecem lá com um Porsche te convidando a comprar o curso. Pare de ter uma vida, uma mente de escassez, venha ser rico também. Então assim, é um negócio, eles lucram mesmo com a cobiça das pessoas. Veja como Paulo está certo ao afirmar que o dinheiro, apesar de ser uma bênção, ele não deve ser alvo de vida. Quando fazemos dele o alvo da vida, nós vamos ferir o próximo. Por exemplo, lembra da máfia das próteses? Muito tempo atrás? Muito tempo, não, sei lá, uns 15 anos, 10 anos. Médicos que operavam pessoas, tiravam lá o osso da pessoa, colocavam uma prótese, por quê? Porque eles ganhavam dinheiro. Império da Dor, eu fiz aqui um videozinho contando um pouquinho desse seriado da Netflix, que mostra isso, que uma empresa, para lucrar, viciou todo mundo. Meu filho nasceu com caroço na cabeça. Um médico falou que tinha que operar. E nesse caso aqui desse médico, nem estou dizendo que ele fez por dinheiro. Mas levei meu filho em outro médico
E ele falou, não, isso aí não tem nada, vai sumir daqui a pouco. E sumiu mesmo. E aí ele disse, olha, a verdade é isso, que tem um monte de médico aí que opera facilmente. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro. Você sabe, qualquer cirurgia é perigosa. E o cara, ele se cega para isso. Porque ele fica pensando apenas no dinheiro. Então, tá vendo? Quando você coloca o dinheiro como alvo, você colocou a carroça na frente dos bois. Você não colocou as coisas na perspectiva correta. E esse simples deslocamento de coisas, aqui está o dinheiro e aqui as pessoas. Se você coloca o dinheiro aqui, pronto, você já vai ter problemas. O dinheiro, então, não é alvo de vida. O alvo da vida é a glória de Deus, que se materializa através do serviço ao próximo. Sim, este é que é o objetivo de vida, servir ao próximo. Lembra de Salomão? Deus falou para ele, pode pedir o que você quiser. E ele pediu o quê? Sabedoria para servir ao povo. E Deus disse, olha, qualquer outro teria pedido dinheiro, né? E é por isso mesmo que eu vou dar dinheiro para você. Então, o preceito bíblico, o que Paulo está ensinando, não tem nada a ver com o que ensinam os pastores da teologia da prosperidade e nem ensinam os coaches. Esses caras, via de regra, são traficantes. Lucram com o vício das pessoas, com a fraqueza das pessoas. Já o cristão, ele é diferente. Ele não é assim. Ele definitivamente não coloca o dinheiro como alvo de vida. Ele trabalha duro, ele guarda, investe para o futuro. Como mostra a Bíblia através de José, como mostra Provérbios através da parábola da formiga, que trabalha no verão recolhendo para o inverno. Então, o cristão não é que ele tem uma atitude de negligência em relação ao dinheiro. Não é que ele acha pecado quando ele prospera. Não, de modo algum. Ele fica muito feliz, como Paulo. Ele recebeu a ajuda dos irmãos e disse, muito obrigado, estou muito feliz. Mas, aí ele diz, mas eu aprendi a estar contente em qualquer situação, tanto de escassez quanto de abundância. Ou seja, então Paulo também teve período de abundância. E ele lidou bem com isso. Ele não falou, agora eu não posso, não posso ter abundância. Não, ele ficou feliz. Ele ficou feliz quando não tinha nada, ele estava feliz quando não tinha nada, e ficou feliz quando ele recebia, quando ele estava em um período de prosperidade. Então, essa é a perspectiva cristã. A gente não tem uma atitude negativa em relação ao dinheiro. A gente o vê como uma grande bênção, administra de maneira sábia e proveitosa, mas luta para não fazer do dinheiro um ídolo. Então, o grande alvo da vida é arranje um jeito de ajudar as pessoas através do seu trabalho. O trabalho é isso, é serviço. Coloque o próximo, a glória de Deus como objetivo. Eu vou dar um exemplo, vai. Aqui na minha igreja tem um irmão, ele mexe com televisão e coisas eletrônicas, e chegou uma televisão para ele. Tinha lá, o probleminha era muito pequeno, mas ele, ao tentar arrumar, resolver o problema, ele queimou uma peça cara lá. Ninguém ia saber. Ele foi e falou pro cara, olha, eu quebrei a sua peça, tal, gastou uma nota. E agora, eu sei que é um exemplo simples, mas se o alvo for o dinheiro, pode ter certeza. Se o seu maior objetivo da existência é o dinheiro, você estará disposto a mentir, a enganar, a fazer o pior, a fazer qualquer coisa, a colocar a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque o dinheiro cega. Ou melhor, o amor ao dinheiro. Melhor, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, fique longe dos falsos pastores e desses coaches aí que ficam manipulando, ficam mexendo com a sua cobiça. O que você achou do vídeo? Deixe seu comentário aqui. Você já leu esse livro? Deixe seu comentário aqui. Pode falar o que você quiser. Não, você está errado, pastor. Não tem problema. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe e até a próxima.